prezados ouvintes, irmãos, internautas, quero, neste momento de fé e reflexão, primeiramente, é claro, cumprimentar a todos, desejando-lhes que a bênção e a graça do nosso Deus, também o amparo de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, esteja aí contigo, na sua companhia. Irmãos, eu quero, neste momento, em mais esta oportunidade, meditar no ensinamento da Santa Avó Rosa, um ensinamento muito importante. A Santa Avó Rosa, quando estava fisicamente aqui na Terra, ela, por diversas vezes, ela aconselhou o povo daquela época, principalmente os obreiros. E certa vez, a Santa Avó Rosa, ela deixou um ensino muito precioso a respeito de como nós devemos agir na nossa vida para resolver algum tipo de problema, ou até mesmo diante de alguma situação. Um exemplo, às vezes uma pessoa nos ofende, às vezes fala algo para nos ofender. Então a Santa Avó Rosa, ela dizia o seguinte, que nós precisamos então contar até 10. Em outra ocasião, a Santa Avó Rosa disse o seguinte, através desse ensinamento, ela disse, o apostólico precisa ser prontos em ouvir e tardios para falar, para responder. Irmãos, e por que a Santa Avó Rosa, ela nos ensinou, ela deixou esse ensinamento? Porque o ser humano é o único animal racional. Então nós temos a capacidade de raciocínio, porém, nós temos também o sentimento da emoção. Então, se nós não tomarmos cuidado, numa situação inusitada, por exemplo, de uma afronta, ou de alguém que nos fale algo para nos atacar, então, naquele momento, se nós não tomarmos cuidado, nós iremos agir com a emoção. E é quando nós iremos falar ou fazer algo que depois nós iremos nos arrepender, porque a emoção vem. Por isso que a Santa Avó Rosa falou, conte até 10, porque quando nós contamos até 10, então aquela emoção passa, e a partir daquele momento, então nós passamos a agir com a razão. Então a razão é o raciocínio, então nós iremos raciocinar. Os irmãos já observaram que, por exemplo, no mundo, existem muitas pessoas que cometem atrocidades, às vezes crime, às vezes tira a vida de uma pessoa e depois passa um momento, aquela pessoa se arrepende amargamente? Exatamente, porque quando ela cometeu aquele crime, quando ela cometeu aquele ato impensado, ela agiu exatamente com a emoção. Então por isso que a Santa Avó Rosa disse, conte até 10, porque quando nós contamos até 10, passou a emoção, e aí nós podemos então agir com a razão. Então observe que é muito importante nós observarmos esses ensinamentos da Santa Avó Rosa. Parece que são ensinamentos simples, por exemplo, contar até 10, muitos poderiam pensar, mas contar até 10, parece algo simples, irmãos, mas é algo muito importante, que nós precisamos guardar no nosso coração. Irmãos, e não é só a respeito de fazer o mal, ou de responder mal para alguém, ou de revidar com palavras, às vezes ríspidas, quando alguém faz algo para nos atacar. Irmãos, mas até mesmo em outro sentido, por exemplo, um pai ou uma mãe, ao educar o seu filho, às vezes o filho faz algo que não agradou a mãe, que não agradou o pai, algo de errado, vamos dizer assim. Então a mãe ou o pai precisa ter então essa sabedoria, e como diz a Santa Avó Rosa, contar até 10, para passar aquela emoção e a partir de então agir com a razão, com raciocínio, para poder então educar o seu filho. E seguindo este ensino da Santa Avó Rosa, quando ela diz que o apostólico precisa ser prontos em ouvir e tardios em falar, em responder. Também uma maneira que nós precisamos procurar
para não cairmos em erros. Um exemplo, às vezes nós ouvimos algo de uma pessoa, a respeito da vida de uma pessoa. Existem pessoas que gostam de fazer fofocas, falar da vida alheia. Irmãos, e se nós não tomarmos cuidado, se nós não tomarmos cuidado com a emoção, quando nós ouvirmos algo a respeito da vida de outras pessoas, então nós somos induzidos a também falar, a discutir aquele assunto. Por quê? Como eu disse, se dá a emoção. Então é por isso que a Santa Rosa disse: seja prontos em ouvir. Vamos ouvir, mas vamos processar isso no nosso espírito. Vamos fazer uma análise. Será que se eu comentar, será que se eu passar isso para frente, vai dar algum resultado benéfico para a minha vida ou para a vida da outra pessoa? Então tudo isso nós precisamos primeiramente ouvir e dar um tempo para responder, para falar, porque aí nós deixaremos passar a emoção e passaremos então a agir com a razão. E aquele que age com a razão, com certeza, como eu disse, vai raciocinar tudo isso que eu acabei de dizer. Será que compensa? Será que vai trazer algum benefício? Ou vai piorar ainda mais a situação? Então nós precisamos agir desta forma, buscar nos ensinamentos da Santa Avó Rosa a cada dia uma maneira mais perfeita de vivermos aqui na face da terra, sempre agradando ao nosso Deus, agradando a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a ela, Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, e tendo sempre também o mérito de sermos abençoados, de sermos agraciados pela bênção, pela graça que ela tem para cada um de nós. Então, prezados ouvintes, procurem agir desta forma, procurem ter no seu coração os ensinamentos da Santa Avó Rosa e do nosso Santo Irmão Aldo. E quando for resolver algo às vezes que até mesmo possa prejudicar a sua pessoa, prejudicar a sua família ou alguém da sua família, então pense, lembre desses ensinamentos da Santa Avó Rosa. Conte até 10, espere passar a emoção, aquele ímpeto, e depois passe a agir com a razão. E se fizerem assim, irmãos, irão notar que na sua vida tudo irá bem, e a sua pessoa irá sempre resolver as situações difíceis, embaraçosas, com mais facilidade e dentro da nossa doutrina, dentro da nossa disciplina, sem infringir a vontade da Santa Avó Rosa, de Deus e do nosso Santo Irmão Aldo. Guarde consigo esses ensinamentos, façam uso deles e lembrem sempre dos ensinamentos da Santa Avó Rosa. Conte até 10 quando algo estiver acontecendo na sua pessoa. E quando ouvir algo a respeito da vida alheia ou algo que não compete a sua pessoa resolver, sejam prontos em ouvir, porém tardios em responder aquela questão. Deixo aí estas palavras, essas recomendações, espero que serviram para ajudá-los na sua luta diária aqui na face da terra. Até o nosso próximo encontro.